instantâneo de segundos, e depois é que chegou o Pix. Aí o pessoal só fala do Pix. Existe um nivelamento de interesses há muito tempo. Então, o grande ponto aqui é que o interesse está totalmente nivelado para a doença. Não é porque assim, está errado. Não, tudo está direcionado para a doença. É como se o sistema bancário fosse direcionado para a fraude ou para a inadimplência. Olha, a gente aqui tem que. A inadimplência alta é quando todo mundo ganha. No final das contas, é como se eu só fosse atrás de soluções para a inadimplência e tudo mais. O que acontece com o sistema bancário há muitos anos? Ele já nivelou bastante os seus interesses. Se tiver uma fraude num banco, o outro perde também de forma indireta. Fica mais caro o custo de aquisição do cliente, o tempo de desenvolvimento, o spread aumenta, o custo do cliente fica mais caro, concorda? Então, todos se ajudam. Então, você chega em algumas iniciativas que a FEBRABAN chega para o Banco Central e diz assim, esse é o padrão que a gente quer que o Banco Central comece a assumir para a gente rodar aqui mais rápido e ter menos fraude. Você vê isso nas operadoras? Não. As operadoras não fazem esse movimento. Não tem nenhuma instituição, inclusive, que represente pelo menos a grande maioria. São 7 hoje. Que nem a ANS consegue dialogar corretamente com elas. Então, o grande ponto é que o nivelamento do interesse está baseado na doença. Se não nivelar o interesse, não adianta. Aí, como é que nivela o interesse? Como é que você vai pegar e nivelar o interesse? O que é que acontece com o sistema bancário? Ele já está todo conectado. Inclusive, conectado do ponto de vista financeiro mesmo. Né? Assim, ruir o sistema bancário americano, aí o sistema vai lá, aí o governo lá ajudar, porque senão começa um jogo de dominó, porque está tudo conectado. No sistema de saúde, eles querem fazer de uma forma que está tudo compartimentado, cada um no seu canto, ninguém mexe no meu queijo, e aí nunca vai nivelar interesse. Porque na hora que tem uma fraude com uma operadora e a outra diz assim, peraí, não pode acontecer lá não, porque uma hora vem para cá, porque no sistema começa a contaminar. Aí começa a nivelar interesse, então todos começam a se preocupar com isso. Então, a ANS tem indicadores lá que, para você qualificar se uma atenção primária é boa ou não, é quantas consultas foram realizadas. Se tiver 10 e tiver, por exemplo, numa saúde materna infantil e a criança for para uma UTI neonatal, não interessa. Se eu tiver 5, 6, 7 bem feitas, é muito melhor do que 10 mal feitas. Né? Então, quando coloca assim que os indicadores são sempre de quantidade de procedimentos, de quantidade de procedimentos, e não de desfecho final, é porque o nivelamento do interesse está em quê? Na quantidade, e não no efeito final. Se a ANS não nivela o interesse, assim, eu quero saber quanto dessa população tua tem infarto ou AVC. E não quantas fizeram quantas consultas. O que é que me interessa? Se fez 10 consultas ou 15, eu quero saber se o cara teve ou não um infarto ou teve ou não um AVC, se eu conseguir prevenir. Então, o grande ponto é que todos os interesses, de todos os indicadores, de todos os pontos e a forma que é colocado, deixa todo mundo separado, não existe nivelamento de interesse, inclusive até no ativo garantidor. Se você for pensar no sistema do sistema bancário, por exemplo, é um mútuo que ajuda todo mundo, né? A ANS obriga a um ativo garantidor que é quase de 100% lá. Não tem nem não pensa nem no ponto de vista de capitalismo. Não, assim, não, pega esse ativo garantidor e traz de volta, pelo menos para financiar o setor mais barato, de forma mais barata, subsidiada. Nem isso. Então, o grande ponto é que o setor está muito desconectado, só adianta se fizer nivelamento de interesses. Muita tese da própria FIBO. A gente conecta todo mundo, na hora que tem uma fraude de um corretor, por exemplo, ele é excluído da FIBO para todos os fornecedores, para todo mundo ao mesmo tempo. Quando é que as operadoras chegaram assim, vamos fazer uma autorregulação dos corretores que causam fraude? Se causar fraude em um, sai de todo mundo. Concorda que para todo mundo é melhor? Para o cliente é melhor, porque ele sabe que se teve um corretor que cometeu uma fraude, eu não vou mais lidar com esse corretor. Para o cliente é melhor. Você concorda? Para a operadora é melhor. Poxa, se cometeu com a operadora A, se vir para mim, vai cometer também uma fraude. Para o sistema é melhor. Para a ANS é melhor porque ela não precisa entrar nisso, como ela não é obrigada a entrar no corretor. Mas quando as operadoras podiam fazer uma autorregulação da corretagem, por exemplo, não faz.
Só essas conexões de nivelamento de interesses. E aí vai trocar. É como eu digo o seguinte: saúde, a doença está para o setor de saúde, assim como a fraude. A gente só está como a inadimplência, como se a gente estivesse formando só situações em que se ganhasse com a inadimplência, concorda? É O isso, um banco monte de ganha, né, com a negócio. inadimplência, ganha É os isso. juros, né, mas não é sustentável, Quebra o sistema. quebra o sistema. É Excelente. exatamente. Pessoal, eu tenho algumas perguntas aqui, mas eu queria dar oportunidade para vocês. Aí, ó, assim que eu gosto. Ô, Letícia, tranquila? Porque não estava no script, mas o Daniel está aqui. Isso. Cara, excelente, estou adorando, né? Assim, porque realmente são coisas amargas que a gente vê no dia a dia, e aí acho que estamos indo em pontos cruciais, né? Então, por exemplo, depois do que eu ouvi de vocês dois, tem um desalinhamento que não tem jeito, nunca vai convergir. Desculpa, mas quando você falou de cara, Rogério, na criação do negócio, é aquela história, você tem um ser criado onde a metade de baixo come a metade de cima. Ela é incompatível, na minha visão. E você acabou de apresentar isso, onde daí o sistema como um todo é feito de, vamos dizer assim, elementos que são autofágicos, né? Um come... E não vai rolar nunca. Assim, olhando isso que eu acabei de ver, eu falei, caramba, o futuro é negro. Né? Não, nem para falar mais negro, né? O futuro é sombrio, vai ter aí, né, os politicamente corretos, mas o futuro é sombrio. Né? Então, aí eu vejo o seguinte, talvez, não sei se é o caso, só para fazer, eu sou do setor financeiro. Então, lá atrás, os bancos, que eram muitos, talvez você se lembre, que é mais antigo, lembra? Aí houve uma concentração incrível de bancos. E foi a partir desse momento que você começou a investir em tecnologia de modo a fazer com que o sistema se desenvolvesse. Né? No fundo é isso. O Pix só é possível porque, em algum momento, na prática, a gente tinha 3 bancões aqui no Brasil. Né? E, é claro, hoje em dia, com fintechs, etc., e tal, você redemocratiza. Então, na minha visão, é uma pergunta agora meio aberta, né? Assim, na prática, eu vejo que talvez fosse necessário, não sei se é uma criação de uma agência supernacional, Mega Blaster Plus, ou os players, né, se unirem para falar, escuta, vamos fazer o seguinte, a gente precisa organizar isso aqui de uma maneira um pouco diferente. Porque, no fundo, o mercado prevalece. No fundo é isso. Né? A gente está vendo isso daí. Então, qual seria esse jeito de falar assim, ok, pessoal, por exemplo, fraude. É óbvio, né, que isso tem que ser combatido a todos os custos possíveis e imagináveis, e é uma premissa, porque se você faz um sistema onde você não combateu esse negócio de maneira super assertiva, e você vai eliminar, você não vai ter um sistema que funcione. Obrigado. Daniel, seu sobrenome, qual que é? Orri. Orri. Isso. Eu vou pegar outra pergunta, e aí eu vou pedir para um só responder, para dar, porque aí a gente ganha... eu vou só para ela levantar a mão, depois eu pego para vocês. Aí a gente, se você quiser direcionar para alguém, tá? Fala seu nome e com o que você trabalha para a gente. Bom, eu sou Daniele Barrios, eu sou farmacêutica e trabalho na indústria há quase 20 anos. A minha pergunta é a seguinte, quando a gente fala em sustentabilidade do setor, me parece, né, que a prevenção e a predição são as chaves, né, o caminho para que a gente se mantenha sustentável. Como que vocês veem o uso das novas tecnologias e aí da inteligência artificial, enfim, tudo que a gente tem visto aí se movimentar no setor de saúde, contribuindo para esse processo, né? Isso é utópico, realmente é acessível e como que vocês veem isso? Obrigada. Valeu. Agora o nosso colega aqui, Léo. Isso, Léo sou eu. Você trabalha com o quê, Léo? Eu sou founder e CEO do ecossistema de saúde MilMedic. Nós somos um hub white label de soluções complementares na área da saúde. Tá? Eu estou há 38 anos nesse mercado, não parece, mas é isso. Então, a gente escuta aqui, a gente vê. Então, a minha questão é um pouco mais macro, que a gente vê esse tema, né, verdades amargas na saúde, começando, como você colocou, do paciente, do cliente, ser o centro do negócio, né? A gente vê na área da saúde feudos, né? O hospital é cheio de feudo. A área da saúde como um todo. Então, cada um puxa um pouco de sardinha, como o Scarabel colocou. Você tem uma ANS que tinha que ser focada no paciente ou no sistema da saúde. E não é isso, porque tem um viés político, tudo isso. Então, a minha pergunta, a gente olhando a saúde ou a doença, bom, encare como quiser, de uma maneira mais macro, e principalmente na área suplementar, depois da pandemia, a saúde, ela é business
ou ela é assistencial? Porque sempre falam isso e é um ou outro. Será que não dá para ser os dois? Será que você não pode ter uma saúde assistencial e que gere resultado? Então, esse é o problema, quer dizer, e que gere resultado para todos os stakeholders dessa cadeia de saúde. Essa é a minha pergunta. Pessoal, eu vou tomar a liberdade de escolher aqui. Você responde do nosso amigo de finanças, o Ítalo da inteligência artificial e a Camarim da assistência. Pode ser? Pega esse microfone e você começa, por favor. Qual que eu vou responder? Ah, Pensando na resposta, só manter a temperatura alta aqui da discussão, mas prefere uma verdade amarga ou uma mentira doce? A mentira doce é que todo mundo se conversa, né? Mas não é. A verdade amarga, e há 10 anos pelo menos já no segmento, e todos os eventos que a gente vai, pode montar a lista aí das entidades, o papo é sempre o mesmo. Ah, vamos sentar para conversar, a gente precisa dialogar e tal. As reuniões que a gente participa e vai nos boards, não, porque a gente precisa fazer. Então, é um mundão de ideias, aquelas coisas, né, disrupção na saúde, interoperabilidade, blá, blá, blá. E, na prática, nada acontece. Eu acho que a grande verdade, não é uma pergunta nenhuma, é só um comentário para, como eu falei, manter a temperatura da discussão. A verdade amarga é, não mudou nada, dificilmente vai mudar, os interesses não são alinhados e existe uma desconexão já de cara. A gente trata sempre na saúde o paciente. Ótimo, mas ele é um cliente. Aluno aqui, a faculdade, ele não é um aluno, ele é um cliente. E aí nessa amplitude aí do entendimento, do conceito, o que é tratar bem o cliente, né? Sobre acesso, atendimento e tudo mais. E também, como o colega falou ali, do business, é o que mantém a sustentabilidade do setor privado, né? Tem que ter uma lucratividade ali para aqueles que têm fins lucrativos. Mas não pode ser interpretado, um paciente, uma atitude nobre, uma visão mais apartada do que é o business mesmo. Porque é quem paga a conta, no final das contas. Soma lá, abriu dia 15 agora a declaração de imposto de renda. Vejam os senhores quanto a gente pagou já no plano de saúde. É muito dinheiro. Muito dinheiro. Beleza. Você lembra da pergunta dele? não. Rapidinho, resume. Resumindo, então, né, é o seguinte, na verdade, é um setor, como a gente vê, tem vetores puxando, reforçando cada um para um lado, tem um lado financeiro, e na minha visão, a criação de ANS talvez historicamente tenha sido boa. Mas e aí? Agora, né, o que se faz? Será que tem que concentrar tudo de novo, deixar o mercado reger? Ela falou sobre ouvir o paciente. Como é que é o próximo passo? O que a gente olha para o futuro e teria como solução para isso, né? Claro que é uma pergunta de 10 milhões de dólares, mas é a pergunta que eu faço. A gente precisa entender, assim, é um business, tá? Ele é um negócio, vem sofrendo um pouco com as intervenções. Quando eu falo intervenção política, eu não quero dizer que tem algum político intervindo nas decisões da INES, não é nada disso, e sim a questão do Congresso, né, porque a agência ela foi criada em todo o mundo exatamente para tirar esse componente político e dar segurança ao investimento dentro de um órgão técnico. Né? Então, todos os mitos que eu ouço falar da agência, todas as coisas mais absurdas que a gente ouve falar da agência, vem dessa pouca compreensão do que é técnico para o regulador. Né? O Léo fez não dá para ser econômico e assistencial, ele é. Ele é econômico e assistencial. A INS foi criada, a regulação no Brasil, ela é econômica e assistencial. E ela dá. Agora, sobre a perspectiva, e aqui que seria talvez o ponto que hoje nós tenhamos talvez a maior dificuldade. Qual é a expectativa do cliente ao adquirir o seu plano de saúde? Né? Nós temos leis que, para mim, é um grande... vou chamar de absurdo, mas é um olhar... Jabuticaba, vamos falar assim, só tem no Brasil. É uma lei onde você diz textualmente, você criou uma lei para afastar contrato. Não sei como é que o investidor vai investir
O investidor que eu digo de infraestrutura, de longo prazo, né? Você cria uma lei onde o cerne da lei é afastamento do contrato, né? Então, assim, me parece bastante complicado esse momento. Então, lá. E a agência é quem faz todo esse controle, este equilíbrio. Talvez, sobre a nossa perspectiva enquanto consumidor, a agência não está fazendo adequado. Talvez, sobre a perspectiva da operação, ela não está fazendo adequada. Talvez, sobre a perspectiva da indústria, ela não está fazendo adequado. Mas um olhar regulatório de equilibrar os pesos e as medidas me parece muito adequado. Você não consegue explicar em outro país por que é que o Poder Judiciário intervém num assunto do qual ele não entende absolutamente nada. Isso você não consegue. Você fala, a pessoa não entende. Não entende. A pessoa fala assim, não, mas... não, então, foi feito para isso, é mesmo. Mas, então, assim, esta intervenção, onde a gente individualiza e tira uma das principais características da saúde, que é o coletivo, porque nós estamos num processo mutualista, e individualiza um problema caindo sobre as costas de tantas outras pessoas, me parece um pouco complexo demais. O Poder Judiciário vem avançando, vem compreendendo e dando deferência às regras da agência. Eu penso que o futuro, sobre o aspecto político, regulatório, segue nesse sentido, quando a gente tiver uma convergência mais clara da não interferência de outros poderes, porque a agência é criada exatamente por isso. Por isso que o diretor tem mandato. Entendeu? E a agência ela é a protetora do consumidor. Eu posso citar vários exemplos de absurdos aqui, cometidos por ditos protetores do consumidor. Tá? Vários. A RN 433, na minha opinião, é um. A agência fez uma boa regulação, porque regulação, a lei ela é estática. A regulação acompanha a vida, ela é dinâmica. Então, você nunca vai ter uma regulação perfeita. Isso não existe. Eu faço a regulação igual rodar o PDCA. Eu faço a regulação, jogo para o mundo real me responde, eu monitoro e depois eu vejo se precisa fazer algum detalhe ou não. A questão principal é nós entendermos qual é o problema. Eu não ter isso ou eu não ter aquilo pode não significar um problema. Qual é o problema? Quando eu conseguir descobrir qual é o problema, eu preciso saber se esse problema requer a intervenção do Estado. Ele requer minha intervenção. A pior coisa que pode fazer uma reguladora, na minha opinião, é intervir no mercado. Senão ele não se desenvolve. Está aí o patinete. Quem lembra do patinete? Cadê o patinete? Destruíram o mercado em 6 meses. Teve um gênio aí que fez uma lei, que eu só senti falta, juro, lendo a lei eu senti falta do extintor. E do kit pronto-socorro, né? O kit pronto-socorro. Isso é intervenção, você mata o mercado. A agência não é para fazer isso, entendeu? Então, talvez a pouca compreensão da regulação acabe levando a essas questões. E aí, quando aquilo que me incomoda, e não aquilo que é um problema do negócio, um problema da assistência. Entendeu? Então, talvez isso é que eu falo demais, né? Isso é que acaba confundindo a questão da perspectiva do qual você olha. Entendeu? Então, assim, tem coisas a melhorar? Tem muita coisa a melhorar. Mas eu posso garantir que, se continuar nesse projeto de destruição das operadoras, de destruição da agência, nós vamos voltar às décadas de 80, de 90, onde a coisa não me parecia tão boa. Né? E outra questão que é importante, que você falou, como é que a gente pode olhar para o futuro, nós teremos no Brasil mega empresas. Não é possível suportar esse custo se você não tiver escala. Saúde é escala. Existe um mito que a agência quebrou
Em 2000 não sei quando era 3.000 operador, agora são só 600. Olha como a agência é má. Não. Não, isso aqui é a saúde do beneficiário. Se você não tiver grana para bancar, é uma saúde, é um processo de Alea, é um processo futuro. Você precisa ter sustentabilidade para assegurar lá na frente. Por isso que tem os provisionamentos, e tem críticas, evidentemente. Será que eu preciso de tanto, será que eu preciso de menos? Mas, enfim, eu preciso lá na frente, quando você precisar sacar o seu dinheiro, você vai lá no caixa, seu dinheiro está lá. E é isso que faz. Quando eu precisar ter o plano de saúde, é para isso. Porque o plano de saúde é para evento catastrófico. Ele não é para o dia a dia. Né? Nós é que criamos esse sistema do dia a dia e tudo mais. Excelente. Isso aí dá pano para manga essa discussão, a gente pode voltar, mas eu queria retomar a nossa colega. Ela falou, vou repetir, é mais o impacto da inteligência artificial nessa sustentabilidade do setor de saúde. É isso? Eu acho que, assim, de novas tecnologias, né? Eu posso falar isso com profundidade porque eu também faço avaliação tecnológica para a justiça. E é incrível, assim. Eu acho que primeiro o judiciário já está encaminhando bem porque está tendo os núcleos de avaliação tecnológica, tem definição no CNJ. Eu acho que pode ser um direcionamento bom, embora ainda existe várias distorções. Mas é interessante o seguinte. Vocês já deviam ter ouvido num ponto chamado imunobiológico, né? Os novos tratamentos para o câncer? Tá. E se eu disser que semana passada saiu um grande estudo mostrando que não teve impacto na sobrevida total quando a gente fala do sistema inglês? 5 anos atrás já tinha uma grande robustez enquanto a essa afirmação, só que essa última foi muito forte, certo? Tem noção de quantos bilhões foram gastos a mais? Quantas pessoas acharam que iam ser mais curadas ou menos curadas ou ter uma sobrevida maior? Vocês têm noção de quantos milhões são gastos para aumentar 3 meses de um pouco melhor de bem-estar, por exemplo, e aí falta dinheiro, e o que aconteceu com o sistema inglês? Ele piorou os indicadores de saúde materno-infantil. As mulheres estão tendo cada vez mais tarde, né? Aumenta o risco, só que, ao invés de ter evoluído com a tecnologia, era para ter, pelo menos, sustentado, mesmo com o avanço da idade média da gravidez. Né? O grande ponto é que, assim, é do mesmo jeito que tão falso é de dizer que maçã reduz câncer, certo? Óbvio que quem come maçã, em tendência, come mais frutas, verduras, tem uma atividade atividade física mais frequente, ele tem um hábito mais saudável, certo? Então, se você não controlar os que a gente chama de fatores confundidores, você vai concluir que todo mundo tem que comer uma maçã por dia. Qual é o ponto que eu estou querendo chegar? É que, em geral, a gente mede errado, e por medir errado, a gente acha que tem impacto. Se eu disser que a imensa maioria dos trabalhos, e, na verdade, assim, a consolidação da informação, da evidência de que, na maioria dos níveis, a gente tem 7 níveis de promoção à saúde e prevenção de lesões e doenças, que nos 3 primeiros, que é a maioria da realidade de saúde corporativa, não tem impacto nenhum em termos de saúde para as pessoas. Isso é muito forte, porque é difícil para a gente aceitar que uma iniciativa mais cara ou que vai incentivar as pessoas, vai conversar e tudo mais, não tem impacto. Que a gente é treinado para que, se eu gasto algo, vai ter impacto. Pelo menos nem que seja pouco, mas eu tenho. Na hora que eu tenho um tratamento que é 10, 20, 30 vezes mais caro do que o que acontecia antes dos imunobiológicos e eu não tenho impacto, isso é contrassenso para a gente, porque foi vendido o contrário. Então, o grande ponto que eu coloco nas novas tecnologias é que com a inteligência artificial a gente vai conseguir analisar melhor os dados, porque nada mais é, a inteligência artificial, na maioria das vezes, é uma análise multifatorial online. Assim, você analisa vários fatores e pondera ao mesmo tempo para todos. Então, eu acho que a gente vai conseguir enxergar melhor o que a gente não está enxergando, simplesmente com o nosso preconceito de dizer assim, se eu estou gastando mais, eu estou tendo mais economia.
Imagine que todos os estudos bem elaborados sobre saúde corporativa mostram que a maioria das iniciativas não tem impacto nenhum. Imagine que, anos atrás, vocês acham que o Outubro Rosa, o Novembro Azul, tem impacto positivo ou negativo? E aí, você tem noção de quantas pessoas deixam de fazer naquele mês, não faz e deixa para o ano seguinte? Você tem noção que, por exemplo, lá no estado do Ceará, a taxa de ocupação dos mamógrafos era de 30%, que o problema não era mamógrafo, era a agulha para biópsia, era o grande gargalo. Então não adiantava fazer mamografia, não era prevenção, era já detecção precoce, porque eu já detectava os nódulos. O problema era o valor da agulha, que era caro. Esse era o grande gargalo. Mas todo ano vinha aquela inundação de falar que tem que fazer mamografia, auto. Esse não é mais o gargalo. E aí, por não medirmos de forma adequada, eu acho que o grande salto que vai trazer para a saúde é quando a gente começar a enxergar o dado com menos preconceito. Porque eu, até hoje, quando vou dar um parecer, às vezes eu acho assim, poxa, tal droga ou tal iniciativa para tal tratamento de tal doença, poxa, não, isso aqui tem evidência. E aí, a última que eu dei um parecer, eu fiquei impressionado como a maioria dos trabalhos não duravam mais do que 6 semanas, monitoramento de glicemia, tá? Online. Não duravam mais de 6 semanas, 8 semanas, eram muito curtos ou com quantidade de beneficiários, de pacientes muito pequena. Então, bom, beleza, tem impacto a curto prazo. E a longo prazo, será que inclusive não pode até piorar, da pessoa ficar muito relaxada? A gente não sabe. E aí a gente defende algo que custa milhares de reais para que o sistema público pague e vai faltar dinheiro para outra coisa? Vocês estão entendendo? Então, assim, tem tanto fator confundidor na saúde que é muito fácil afirmar alguma coisa que está errada, totalmente errada, e que, inclusive, pode trazer malefício àquela população. Então, eu acho que o que falta é isso. Assim, a gente vive achando que gasta mais, vai ter melhor resultado, que essas novas tecnologias, e não está acontecendo na proporção do que é investido, mas em todos os pontos que você colocou das novas tecnologias, eu acho que a IA, por não trazer esse preconceito, certo? Ela analisa lá e vai dizer, olha, o fator é que quanto mais a saúde tiver com um dado um pouquinho de melhor qualidade, que ainda é muito ruim, pode trazer alguns insights que não está passando na cabeça de todo mundo. Imagina. Camarinha, vou retomar a pergunta do colega, né, mas o resumo é da assistência e do negócio e do resultado, né? E aí, quando você olha do ponto de vista de experiência, né, do paciente, porque quando a gente fala de assistência, temos que olhar primeiro para o paciente, né? O que é uma boa assistência? É um bom desfecho? É uma experiência de hotelaria? É uma experiência ser atendido rápido? E tudo isso tem o seu custo-eficácia. Então, explica para a gente um pouco da sua opinião. Tá, eu queria só fazer um comentário do Daniel e da Daniele. Estamos aqui, ó, e Daniela. Porque eu acho que ela fecha muito com o que o Léo perguntou, porque quando você fala sobre essa questão da regulação, a gente ainda não falou muito, mas eu já dou o gancho para depois o Ítalo falar um pouco. A gente tem que começar, no processo de cocriação, incluir outros elos da cadeia, e a empresa, hoje, é a maior patrocinadora do setor. Então, a gente precisa repensar, e aí o Ítalo tem, acho que, mais experiência, como ela está atuando nessa decisão, na tomada de decisão, né? Então, com todos os seus departamentos, médicos de trabalho, CFO, etc. No caso da Daniele, para chegar na assistência, né? Quando você trouxe também uma questão relacionada à prevenção e predição. E pensando um pouco nisso, a gente acaba envolvendo também muito pouco os prestadores de serviço, né? Eu falei muito rapidamente sobre o médico, falamos um pouco sobre o hospital, né? Eu tive a oportunidade de agora eu sou ex-presidente de uma entidade muito importante, que é a Federação Brasileira de Administradores Hospitalares. Então, eu mergulhei muito nesse universo do gestor do hospital,
Mas tem um outro elo que acabou aparecendo para nós na saúde, que é muito importante, que é o laboratório clínico, né? E quando a gente fala do laboratório, a gente tem ainda quase 50% da população que não tem acesso aos exames laboratoriais. E com o Covid, a gente vê que o laboratório passou a ser um elo importante, porque sem o laboratório a gente não tinha o diagnóstico, a gente não tratava os funcionários do hospital. E agora, com a revisão de uma norma regulamentadora, que é a RDC 302, a gente começa a dividir esses serviços, né, em nível 1, 2 e 3, onde o 3 é o laboratório, que entra medicina de precisão, etc. O 2 são os postos de coleta e o 1 são as farmácias e as clínicas. Então, quando a gente vê esse universo, o teste de diagnóstico está muito mais acessível. E aí, trazendo para a pergunta do Léo, né, a gente pode ter pensar nessa assistência e ainda ter resultado? Então, eu vejo o seguinte, quando a gente fala na assistência, quem presta o serviço são os prestadores de serviço, né, a partir de uma regulação específica. O laboratório, ele é um elo tão importante que ele consegue, antes da pessoa ficar doente, definir que ela pode ficar doente. Né? Então, através de uma hemoglobina, uma lista de pacientes com hemoglobina glicada acima de, eu não sou médica, tá? Acima de 6, 8, sei lá. Eu já poderia, olha, está mal controlado. E a gente pode fazer isso com um universo imenso de testes. Né? Então, acho que dá para ter lucro. Eu posso remunerar um laboratório com um preço específico, um valor de tabela, que os planos de saúde, dependendo do produto, remuneram. Mas eu poderia remunerar mais se eu tivesse um valor agregado em tudo isso que eu entrego. Né? E eu acho que essas iniciativas, elas existem, mas elas precisam ser escaladas. Né? E aí, trazendo para essa questão, né, que você me questionou sobre a experiência do paciente, e aí, falando de telemedicina, né, toda essa questão de tecnologia, o paciente ele ainda quer ter ambientes seguros e que proporcione experiência para ele, né? Em qualquer lugar, desde que seja experiência real em termos. Só que ele não vê a nossa cozinha, ele não vê o teste que eu uso para fazer o exame, ele não vê a máquina de mamografia, ele não vê todo o cuidado do médico, porque ele pede um exame, ele não cobra. E aí, você fez o exame, Vicente? Você não me trouxe, né? E era um caso sério. Eu nunca vi isso. Depois de uma consulta, não existe vida. Pouquíssimos médicos te retornam, com exceção de modelos verticalizados que a gente já vê esse movimento acontecendo. Daniela, você fez seu exame, você não voltou aqui no médico, no centro, para a gente avaliar. Né? E eu já vi o resultado, porque já está na minha rede. Então, acho que a gente precisa discutir um pouco isso e falar desse elo importante que é a empresa. Né? Sensacional. A gente tem outras perguntas aqui. Vou falar com o Scarabel. Quando você traz, né, essa mão necessária do regulador, e você traz também que a operadora, se está ali combinado, o que está combinado para ser feito, e vem agentes externos,